E pra começar então, eu peguei minha pasta de 151, que vai ser aqui que vamos fazer um Master Set. E também peguei essa outra pasta que também tem cartas de 151. E aqui nessa pasta tá todas as cartas que eu peguei no primeiro vídeo de 151 que eu fiz na minha vida. A ideia aqui é simples, é simplesmente pegar as cartas que eu tenho aqui, foil, reverse ou comum, e colocar nessa pasta aqui. Talvez eu tenha uma ou duas cartas que estão nessa pasta preta pra adicionar na pasta de 151. Mas mesmo que seja uma ou duas cartas, só de ter elas já vai ajudar muito. E como ano passado abrimos mais de 5 mini box de 151, tem a chance de, talvez dentro delas, tenha uma ou outra carta que vai faltar pra gente preencher aqui. Mas chega de mais enrolação, vamos começar esse Master Set. Então, para começar a transferência da pasta 1 para pasta 2, eu preciso entender quais cartas eu tenho na pasta 2 que a pasta 1 tá precisando. E olhando a pasta 1, já encontramos um espaço vazio, que aqui seria a carta EX do Arbok. E isso não é um problema, porque temos todas as cartas EX regular na pasta 2. O problema mesmo vai ser as cartas reverses ou foil, porque diferente das cartas EX que eu peguei todas elas naquele primeiro vídeo de 151 que eu fiz, eu não garanto que eu peguei todas as cartas reverses de 151. E aqui já começamos a perceber isso. Preciso da carta reverse do Raichu, porém os dois que eu tenho na minha pasta são foil. A próxima carta é o Nidoran, tenho a comum, faltando assim só a reverse, que por sorte eu tinha na pasta. A próxima carta é o Nidoking, porém o Nidoking que eu tenho é só o foil, faltando só o reverse. Outra carta que tava faltando pra gente adicionar na Master Set seria o Dugtrio Reverse, que infelizmente também não temos. A mesma coisa se repete com o Hitmonlee e o Weezing, que não temos a reverse de nenhum desses dois Pokémon. Mas a carta EX do Kangaskhan eu tenho, que já foi pra pasta de 151. A próxima carta é o Pinsir, também sem reverse dela. Aqui temos o Omayite, faltando apenas o Omastar Reverse, que de novo infelizmente só temos a foil. A mesma coisa com o Kabutops, tenho a foil, mas tá faltando a reverse. Moltres também, tenho a foil, porém sem a reverse da carta. Mas a carta que fica aqui, que é o Dratini Reverse, por incrível que pareça, eu tenho ela. Então já fiz a transferência de pasta. E pra finalizar a parte dos Pokémon que faltava, o Mew-EX que saiu da pasta 2 foi pra pasta 1 de 151. Aí na parte de cartas treinadores faltava Fóssil Aspiral, transferência do Bill, adesivo de energia e faixa rígida, que por sorte eu tinha todas elas que eu tirei da pasta 2 e transferi para a pasta 1. E ok, terminamos aqui as cartas comum e reverse que eu tinha daqui e transferi para a segunda pasta. Mas antes da gente pegar as cartas raras que tá nessa pasta aqui, porque bom, tem algumas aqui, se é que vocês me entendem, eu preciso pegar as mini boxes de cartas de 151 que eu possuo. E elas já estão aqui no esquema na sacola, protegida e prontas para serem filtradas. E por enquanto agora a pasta 2 não vai ser mais útil nesse momento, só quando eu for retirar as cartas raras dela. O foco mesmo vai ser tentar colocar nessa pasta o máximo de cartas que eu conseguir dessas caixinhas de mini combo de 151. Como sabemos que a maioria das cartas que eu preciso são cartas reverses de cartas comuns que já tem aqui, isso facilita muito o trabalho que eu vou ter, porque eu não preciso separar as cartas comum e reverse. Eu posso focar só literalmente nas reverses, separar só as reverses, e se tiver faltando alguma comum vai ser uma ou outra, então isso vai diminuir muito o trabalho de eu ficar aqui ó, mexendo em cartas, separando carta comum, carta reverse e por tipagem, separando carta de Pokémon planta, carta de Pokémon fogo, porque isso, apesar de ser legal, dá um trabalho gigantesco. E fazendo da forma estratégica, separando apenas as reverses, vai diminuir muito tempo que eu vou ficar aqui mexendo nessas cartas. Só que eu não contava que as cartas que estavam nessa mini box já estavam totalmente separadas com carta foil e reverse. E isso facilitou muito o meu trabalho. E em poucos minutos eu consegui separar tudo. Certinho, todas as cartas aqui totalmente separadas por as cartas reverses e aqui as cartas foil. Agora com elas separadas é bem simples. Abrir a pasta de 151 e confirmar quais cartas que são reverse que eu tô precisando com as cartas foils que eu tô precisando e verificar se eu tenho aqui em um desses montinhos. E vamos lá, a primeira carta que eu preciso e é reverse é a carta do Raichu, porque temos aqui o Pikachu reverse, aqui viria o Raichu reverse e aqui temos o Raichu foil. Então já que precisamos de carta reverse, o montinho onde a gente deve procurar o Raichu é aqui. Porém, procurando a carta, infelizmente não tem Raichu reverse. Próxima carta, Nidoran reverse. Também não temos. Mas eu sei aqui uma carta que temos de um Pokémon que não temos o reverse dela. E enquanto eu tava separando os reverse e as foils, eu já sabia que ela eu precisava, que é o Nidoking reverse. Bom, aqui na pasta temos aqui o Nidoking foil, ou seja, o que faltava aqui é o Nidoking reverse. Outra carta que eu precisava reverse era a Clefable. E de todas as outras cartas reverse que eu também precisava, não consegui mais nenhuma carta nova, além da carta do Omastar reverse que eu tinha encontrado
separado, que obviamente já coloquei na pasta. Como eu já verifiquei tudo, agora não precisam mais dessas cartas foil e reverse por enquanto. Mas aí então eu lembrei que eu tinha outras caixas de 151 na estante, onde eu tenho alguns pokémons guardados, alguns pokémons de pelúcia. Eu não tenho certeza se as cartas que estão aqui são de 151. Para minha sorte, quando eu fui olhar, realmente eram cartas de 151, mas eram todas comum. Não tinha carta nem reverse e nem foil. E se explica porque na outra caixinha de 151 que eu peguei só tinha reverse e foil separada. Provavelmente eu já tinha mexido nisso aqui ano passado. Mas o que realmente me surpreendeu foi o que tinha nesse mini combo de 151. Cartas raras e foils de 151. E que eu simplesmente esqueci totalmente que eu tinha elas. Bom, energia pra mim nunca foi um problema. É o que eu mais tenho aqui. Já o restante das cartas que tinha ali era uma mistura de várias cartas de coleções diferentes. Então devolvi todas elas de volta pra estante, menos as cartas raras e energias de 51. Elas eu guardei nessa caixinha de Pokédex da região de canto. É bem possível que na minha jornada atrás das cartas de 151 eu precise das cartas que estão aqui dentro. Então eu vou deixar separado caso eu precise delas. Mas agora vamos lá, tirar as cartas raras daqui e colocar aqui. E as cartas que eu tinha na pasta preta eram o Bulbasaur, Squirtle, Wartortle, Caterpie, Pikachu, Psyduck, Dragonair, Arbok, Golem, Kangaskhan e Mew, que por algum motivo tá R$500. Continuando com a Full Art da Erika, Mew ilustração, Mewtwo ilustração e energia dourada. E todas essas cartas que eu tirei dessa pasta, eu coloquei todas elas na pasta onde vamos completar o Master Set de 151. Eu achei que nessa pasta aqui também caberia as cartas promos, que é as promos de box e as promos de triple pack, mas elas não entram na contagem. Porém, temos todas aqui. Mas enfim, todas as cartas de 151 que eu tenho já estão aqui nessa pasta. E agora começa a jornada em busca das que eu não tenho para completar esse Master Set. E pela primeira vez na vida, eu decidi me organizar, tanto para saber quais cartas eu preciso das cartas reverses e o valor que elas estão valendo na data de hoje dessa gravação. E é claro que eu fiz a mesma coisa com as cartas de Full Art, ilustração rara e ilustração rara especial e douradas. E enquanto eu fazia isso, eu me lembrei de algo muito importante que eu tinha esquecido. Então rapidamente eu peguei minha pasta de cartas raras, abri ela e lá estavam cartas de 151 que eu deixei protegidas na pasta. Que era o Charizard Full Art, Carisma do Giovanni, Tangela de ilustração rara e convite da Erika de ilustração rara especial. E essas cartas eu peguei com esse cara do último vídeo. Eu realmente tinha esquecido que eu tinha pegado essas cartas. Mas sem muita enrolação, abri a pasta e adicionei cada uma delas ao Master Set. E agora com tudo certo, voltei a organizar as cartas que me faltavam e também adicionei o valor de cada uma delas. E finalmente terminei. E agora eu sei quais cartas eu preciso e quanto que eu vou gastar pra isso. Todas elas reverse os valores dela. E aqui a mesma coisa, que são as cartas de arte rara especial e as douradas. Todas elas aqui e com seus respectivos valores, menos o Charmander. Mas a nível de curiosidade, ela tá valendo R$430 atualmente. Mas agora que eu já sei quais cartas eu preciso e quanto que eu vou gastar, eu imagino que vocês devem ter a mesma dúvida que eu tive quando eu coloquei os valores nas cartas. Quanto vou gastar pra terminar o Master Set de 151? E pra fazer a soma, eu pedi pro ChatGPT me ajudar. Eu pedi pra ele separar em duas categorias: as cartas reversas que eu preciso e as cartas de arte rara especial e dourada. As cartas reversas que eu preciso pegar para completar o set base, eu vou gastar R$104,68. Isso é, se eu fosse comprar todas essas cartas no dia de hoje, dia 8/4/2026. Porém, você já sabe como que é o mercado, principalmente da 151. A carta hoje pode estar um preço, porém horas depois ou dias depois ela vai estar com um preço totalmente diferente. Então só para vocês terem uma noção que os valores que estamos fazendo aqui é dos dias de hoje. E o bom é que como eu salvei esses valores, como eu já fiz uma tabela dos valores que estão atualmente, que é no dia de hoje, se daqui a alguns dias, quando eu for comprar uma carta, eu já vou ter uma base de quanto que ela valorizou referente a partir de hoje. Então isso é bom pra mim ter um controle de quanto que eu vou gastar. E a ideia exatamente de fazer esses cálculos é saber qual o valor total de todas as cartas e quanto eu vou gastar pra conseguir elas. E o valor das cartas de arte rara especial e dourada, somando todas elas que a gente precisa, dá simplesmente R$8.174,15. Mais de R$8.000 que eu supostamente vou gastar se eu fosse completar o Master Set inteiro de 151. Isso fora sem contar as cartas que eu já tenho, né? Imagina se você fosse começar uma coleção de 151 agora e fosse começar do zero. Ia ser muito mais caro. Mas agora somando esses 8.000, que são as cartas de arte rara especial, arte rara e dourada, junto com as cartas reverse, que mesmo que o valor for que é de 104, o valor total em todas as cartas que eu preciso, R$8.278,83 para ter o Master Set completo. Só para lembrar, esse cálculo foi feito sem a cara do Charmander, mas adicionando ela à conta dá um total de R$8.708,83.
Eu acho que essa vai ser a coleção mais cara que eu vou completar. Aproveitando a deixa, o site que eu vejo os valores das cartas Pokémon é na Liga Pokémon. No site da Liga Pokémon você acompanha o valor da sua carta rara de Pokémon, além também de conseguir comprar cartas avulsas para completar sua coleção no menor valor do mercado. E a cada 100 reais em compras no site você ganha um cupom que serve para você participar do sorteio, que nesse mês você concorre a 40 prêmios incríveis de card game, incluindo produtos da Disney e ETB da nova coleção do Greninja. E se você usar o código TCIV e no final da compra lá no checkout, você dobra as suas chances multiplicando ela. Então ao invés de você ganhar um cupom para 100 reais, você ganha 2 cupons. Quem sabe não é seu dia de sorte hoje. Mas vamos lá, agora que eu já organizei a pasta, as cartas que eu preciso e o valor que eu vou gastar, o que me resta fazer é começar a caçada. Porém, agora tá de noite, de madrugada, então eu vou dormir e amanhã a gente já começa a caçada. No dia seguinte, focado no meu objetivo de completar o Master Set de 151, eu fui para o centro de São Paulo e como eu gasto todo o meu dinheiro com carta Pokémon, eu fui de trem, porque bom, eu não tenho carro, prioridades na vida, né? E uma hora depois, eu cheguei no lugar mais caótico de São Paulo, Japão Liberdade. E pra quem nunca veio pra São Paulo ou pra essa parte da cidade, saiba que no final de semana tem muita, mas muita gente mesmo. Mas tem umas coisas bem da hora aqui, como por exemplo, action figure de anime, e na hora que eu gravei eu nem tinha reparado, mas tinha um Squirtle que tava tão mal que tava com a cor do Bulbasauro, camiseta do estúdio Ghibli, camiseta de times de futebol, meias personalizadas, boné pra calvos, capivaras e Bob Goods, pano de prato, roupas sociais, canecas de K-Popper, Pokémon de crochê, e o negócio tava tão corrido que apareceu até o coelho da Alice nos Países da Maravilha, um ônibus dando ré numa rua estreita, e de colecionismo até tinha coisa do Jaspion, saía coisa da época do meu pai, por exemplo. Mas após uma longa caminhada, cheguei num lugar onde eu consegui muitas cartas pela troca, e logo quando eu vou entrar, encontro esse cara que é um fã do canal, e atrás dele passa aí esse cara que olha pra baixo, e ele olhou pro chão porque ele tinha esquecido de deixar o like nesse vídeo, mas aí ele deu o like e tava tudo certo e foi embora. Tirei uma fotinha com ele e antes que eu conseguisse entrar na loja, esse cara de camiseta branca, boné vermelho com óculos, brinco e barba, me parou e perguntou o que eu precisava. Respondi que eu precisava de cartas de 151 e por incrível que pareça ele tinha um Mil Dourado e também um Poliwhirl, mas aí ele falou que as condições da carta do Poliwhirl estavam D. E também eu reparei que ela tava meio desgastada no fundo da carta, então eu decidi não pegar, né? Preferência numa NM. E como na minha pasta de troca não tinha nada interessante pra ele, paguei 100 reais na cara do Mil Dourado. Depois eu entrei no estabelecimento e lá dentro tinha muita gente. O lado bom é que isso significa que tem muita carta, e muitas cartas, a chance de ter alguém com carta de 151 é muito alta. E poucos segundos que eu entrei lá, já encontrei esse cara que não tinha apenas uma carta de 151, tinha 5 com ele. E 3 delas eu precisava, que era o Charmeleon, Mr. Mime e o Machoke. O Psyduck nós já temos, e o Ivysaur que ele tem era japonês. Então eu tirei da pasta dele as 3 cartas que eu queria comprar, além também de um Venossauro Full Art. Somando o valor do Mr. Mime e Machoke e a Full Art do Venossauro, deu 365 reais. E logo em seguida eu pedi um descontinho pra ele, e ele me deu 15 reais de desconto, ficando 350. Pedi pra ele fechar comigo 340, mas ele falou que não daria pra fazer. Então eu perguntei pra ele quanto de desconto ele faria se adicionasse junto o Charmeleon. E mesmo assim o desconto não mudou muita coisa. Ainda mais que a cara do Charmeleon que ele tinha não era um Charmeleon NM, era um Charmeleon SP. É que o Charmeleon é legal ter um NM. Quanto você vendeu o Charmeleon na semana passada? Era o único NM que vendeu 700. Ele falou que não tem Charmeleon NM. Será? Então eu perguntei pro Hitoka, que é um cara que tem bastante cartas. Você tem Charmeleon NM? E ele não tinha. E nessa hora, eles me disseram a seguinte coisa. Eu te falei, você não acha? Não é mentira, procurando? Tava ele e o amigo dele me dizendo que eu não ia encontrar um Charmeleon NM, que tava simplesmente muito raro. E já que um dos caras que eu conheço que tem bastante carta rara, que é o Hitoka, não tem, eu decidi perguntar pra outra pessoa que eu conheço que tem muita carta. E se ela falasse que não tivesse, eu desistia. Mas a resposta dele foi... Você tem Charmeleon NM? Você tinha? Tem? Olha lá. Ele tinha a cara do Charmeleon NM. E nesse momento, ele e o amigo dele que falaram que eu não conseguiria encontrar, quebraram a cara. E enquanto eu tava no meio da negociação, até apareceu um Venossauro de arte rara especial, que se tudo der certo, vai pra minha pasta daqui a pouco. Mas voltando à negociação, mesmo que eu insistindo pra ele fazer um descontinho legal pra mim pegar as cartas, ele não quis. Então decidi pagar logo pelas cartas e peguei 3 cartas novas de 151 pra coleção. E quando eu estava saindo pra procurar mais cartas, do nada, pela primeira vez na minha vida, eu vi um jogo de Pokémon Emerald lacrado e graduado. Eu não faço a menor ideia de quantos milhões de reais deve valer isso aí.
Enfim, como eu tava muito agitado na parte de baixo, fui pro segundo andar para registrar as novas cartas que pegamos hoje pro Master Set, que foram essas 4, começando com Machoke, Mr. Mine, Venossauro Full Art e Mil Dourado. Agora que essas cartas novas foram registradas, voltei para de droga para conseguir mais cartas novas. E repara bem no rosto desse cara aqui, vai ser muito importante daqui a pouco. E bom, como eu tava atrás das cartas de 151, eu fiquei de olho na pasta do pessoal. E na mão desse garoto eu vi um Blastoise de arte rara especial de 151. Só que quando eu cheguei perto pra ver, infelizmente era de outro idioma, então não vai dar pra gente pegar. Mas aí finalmente eu encontrei o homem, o cara, Brunão, meu herói. Pra quem não acompanhou a série da busca das cartas monocromáticas de Black White, Bruno foi o cara que conseguiu a carta do Reshiram pra mim no precinho. E foi ele também quem falou que tinha um Charmeleon naquela hora da negociação. Um dia antes de vir pra loja, eu mandei mensagem pro Bruno perguntando se ele tinha algumas cartas de 151 que eu precisava. E pra minha sorte, ele tinha várias cartas daquela tabela de reverse que eu fiz. E um dos motivos de eu ter vindo hoje pra cá foi exatamente pra buscar essas cartas com ele. Várias cartas reverse que eu precisava agora eu tenho graças ao Bruno. Além disso, cartas novas que ele conseguiu de 151 nesse dia, como Ninetales Full Art e Charmeleon NM, que ele falou que eu não acharia. E somando o valor da carta Full Art da Ninetales e Charmeleon, deu 420 reais. Um valor já muito bom, porque só a carta do Charmeleon NM tá 445 reais. E eu vou pagar 420 reais nessas duas cartas. E somando mais 61 reais que deu dessas cartas reverse que eu peguei com o Bruno, o total fica 481 reais. Mas aí o Bruno me fez todas essas cartas que eu peguei com ele por 400 reais tudo. Literalmente 17% de desconto. Esse sim fez um desconto bom. Bruno com certeza é um dos melhores caras para se negociar. E falando em 151, ele entrou na brisa de colecionar cartões de orelhão de Pokémon, mano. Caraca, nunca tinha visto isso na minha vida. Não dá pra julgar, né? Eu coleciono cartinhas de papel com desenho. Pagamento feito, negócio fechado. E nesse momento, esse cara de camiseta azul do Brasil aparece. Com ele, uma arte rara especial do Venossauro de 151. E esse cara é aquele mesmo cara que tava naquele cantinho ali. Não sei dizer, mas suspeito que ele seja o mesmo cara que me mostrou a carta nesse momento do vídeo. Apesar de eu ter visto na hora, eu não lembro. Enfim, eu queria a carta, só que nem eu e nem ele sabia o valor. Então a gente foi pesquisar na Liga Pokémon. E após pesquisar o valor da carta, ela estava valendo R$1.089. Automaticamente a minha resposta foi: Tá valendo desconto bom, né? essa carta, uns 5 meses atrás, estava 700, 800 reais. Então é tenso meio que pagar R$1.000 na cartinha, sabe? O lado bom é que ele estava disposto a negociar. Então ele me perguntou a seguinte coisa: quanto eu estava querendo pagar pela carta? E a minha resposta: Pô, eu queria pagar 20, né? 800 que você rola? 800 não? 850? Pô, diga. Então fomos para o andar de cima e lá eu fiz um pique de R$850. E nesse momento eu já aproveitei e pedi para ele adicionar na pasta. Ele fez um bom precinho, nada mais justo do que ele colocar a carta na pasta. Como eu já estava ali sentado, aproveitei também a oportunidade para adicionar as cartas comuns que pegamos com o Bruno, que era o Raichu, Clefable, Dodrill, Hitmonlee, Weezing, Pinsir, Kabutops, Moltres, Ambavelho, Ciclovia e Apanhador Reverse. E nas cartas de arte rara colocamos Charmeleon NM, que falaram que a gente não ia conseguir, e Ninetales. As coisas aqui aconteceram tão rápidas que eu acabei não conseguindo contar quantas cartas de 151 eu acabei pegando. Mas em resumo, eu peguei essa quantidade de cartas desde o momento que eu cheguei aqui nessa loja. E as cartas comuns que me faltam agora é o Nidoran Fêmea Reverse e o Gengar Reverse. E pra ser sincero com vocês, eu acho que essas cartas vão ser mais difíceis de encontrar do que as outras cartas com raridades bem maiores. Mas vamos tentar encontrar. Quando eu já estava voltando para de troca, o Paulo apareceu para me mostrar uma coisa e me dizer uma coisa. Ele veio me mostrar uma carta rara que ele pegou bem valiosa, e essa carta é a carta do Lugia, avaliada NM no valor de R$2.850. Uma carta realmente surreal, e eu não tô nem falando de preço, é mais da beleza da carta mesmo. Pô, mó sinistro. E depois ele me recomendou falar com uma pessoa para ver se eu encontrava cartas de 151. Então eu voltei pro primeiro andar de troca, atrás exatamente dessa pessoa. Pelas características da pessoa, ela tava com um delineado bem puxado e estava na mesa. E aparentemente era essa garota. Ô Alice, você tem cartas de 151? Ela pareceu meio confusa na hora. Deve ter pensado, como ele sabe meu nome? Eu nunca vi ele na vida. Tem? Não sei se eu tô passando. Você tem uma reverse comum do Nidoran ou do Gengar? É. Mas não consigo.
Isso, 151 reverse. Ela não tinha certeza se tinha carta, mas de Gengar, as únicas cartas que ela tinha eram essas, porém nenhuma de 151. Os Gengar, porque outras cartas de 151 ela tinha. Tanto o Charmeleon, que provavelmente deve ser NM, como o Ivysaur Snorlax, que também é de 151. Porém, ela não passava nenhuma carta. Mas eu já passei muita coisa e me arrependi. Justo, de boa. Aí eu fui no Hisoka, o mesmo cara daquela hora, e ele tinha sim cartas de 151, porém todas elas graduadas e também em outro idioma. Deve ser caro pra caramba isso aqui, hein? De 151 BR ou inglês, o que você tem aí? O Pikachu e o Squirtle. Mas você pega aqueles lá, pô, de boa. Só isso. Não tinha carta pro Master Set, mas confesso que me deu uma vontade de ter uma carta graduada. Ainda mais que é de 151, né? Mas pra ser honesto, não achei mais nenhuma carta de 151 na pasta do pessoal. As únicas cartas que eu encontrei foi vários Charizards da coleção Fogo Fantasmagórico que esse cara tinha. E esse cara aqui tinha um Master Set completo de 151. Porém, ele só vendia as cartas se comprasse a coleção toda. E ele tava querendo 15 mil reais nesse Master Set completo de 151. Mas você não vende, só vende ela inteira. Eu vendo. Ela inteira por 15 mil. Acabei de falar pra ele. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada. Tá completa, DC. E realmente era um Master Set. A mesma coisa que eu tô fazendo, de pegar todas as cartas e suas versões. E se estamos falando do Master Set, obviamente ele tinha todas as cartas de ilustrações raras, raras especiais, full art e obviamente o Charizard mais caro de 151. Além de umas cartas extras que ele adicionou. E esse cara que tinha vários Charizards até tinha carta de 151, o Blastoise, porém todos eles em inglês. E como estamos fazendo BR, infelizmente eu não pude pegar. Encontrar as BR vai ser meio complicado. Praticamente eu falei com todo mundo que estava na mesa e perguntei se tinham cartas de 151. E as pessoas que tinham as cartas, eu literalmente peguei todas que eu precisava. E agora só faltava eu sair perguntando para as pessoas que estavam fora das mesas. E foi exatamente isso que eu fui fazer. Saí descaradamente perguntando para todo mundo que estava em pé, que colecionava cartas de Pokémon, se eles tinham cartas de 151. Mas fazendo isso, não tive resultado, além de receber vários e vários não. Até que eu recebi uma dica para encontrar uma menina de camiseta cinza e franja com uma pasta vermelha. E com sorte, eu de fato encontrei ela. E quando fui abrir a pasta, tinha cartas de 151, incluindo 3 cartas que eu precisava: o Charizard, Blastoise e os Zapdos de ilustração rara especial. E a menina de camiseta cinza com franja e pasta vermelha era ela. Tá passando tudo aqui? Tô precisando desse e desse. Não sabe o que fala. Mas aí, tava passando em qual valor? Ela recuou um pouco pensando sobre isso, porém decidimos ver o valor, vai que ela muda de ideia. E vendo o valor da carta dos Zapdos de ilustração rara especial, tava R$ 684 reais. Não queria. E ele? Vamos pesquisar o valor então do Blastoise e... Passa ou não passa? Não passa também não? Tá tranquilo. Eu posso dar uma olhada aqui, não? Infelizmente não conseguimos as cartas, mas fiquei bem curioso com a pasta dela. E eu realmente me surpreendi com o que ela tinha na pasta. Talvez alguém goste de Wigglytuff. Essa menina tinha um exército de Wigglytuff. É muito rosa que tem nessa pasta. Dessa coleção dela, uma das cartas que eu mais curti foi esse Jigglypuff lavando louça com seu treinador. Agora eu vou querer pegar uma também, mano. Qual fofinha a carta. Mas é isso, não conseguimos mais nenhuma carta depois disso.